Nós estamos nessa jornada juntas, o levantar de um exército de mulheres. Eu já posso ver mulheres se posicionando para esse tempo, dizendo sim, hein? Eu creio que chegou a sua hora, chegou o seu tempo e hoje é exatamente sobre isso que nós vamos falar. Quando eu fui receber a minha patente, agora sendo uma oficial do Exército Brasileiro, tive que passar por todos aqueles processos de ser forjada, sobre a selva, que eu ainda vou chegar lá mais na frente. No dia 7 desse devocional nós vamos compartilhar um pouquinho sobre isso. Eu podia imaginar que Deus ia juntar todas as minhas áreas para poder apontar o meu destino. Às vezes a gente fica pensando que a nossa vida ela é desconexa, no sentido de que talvez você esteja aí lidando com um monte de coisa ao mesmo tempo. As suas tarefas como mulher, como filha, como mãe, como esposa, como profissional na igreja. Nossa, até cansa só de falar. Eu sei que você aí, assim como eu, mulher, é essa que tem sempre que equilibrar múltiplas funções. E a impressão que a gente tem é que a gente não está sendo suficiente para nenhuma delas ou que a gente está em falta. A mulher sempre está lutando com a culpa, com a sensação de que eu cheguei no meu limite, de que eu não posso. E eu lembro de que Deus usou a medicina na minha vida para me dar acesso ao Exército. Eu queria muito ser capelã. Na verdade, fazer parte do Exército Brasileiro nunca foi uma ideia minha. Eu conto aqui nesse capítulo que eu estava sentada no meu consultório quando eu vi uma tela no computador, daquelas telas de propaganda, dizendo aliste-se ao Exército Brasileiro. E isso não passava na minha cabeça, mas aquela mensagem entrou como uma flecha no meu coração e era como se queimasse todos os dias. Aquela mensagem ficava importunando a minha mente, o meu coração. E eu sabia que é o Espírito Santo. A gente sabe quando é Deus que está falando com a gente, nos levando para algo que talvez a gente nem imagina, ou não quer, ou não se sinta capaz. O certo é que logo depois desses dias eu passei no batalhão próximo da minha casa. E quando eu cheguei lá para ter notícias, não tinham vagas de capelão, a vaga que tinha era de médico. E Deus falou comigo: tudo que eu já te treinei, cada área da tua vida que você já tem uma expertise, um talento, vai ser usado como uma chave para abrir portas que você não imagina. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Talvez o que você está fazendo agora da sua vida ainda não seja exatamente o teu sonho, ou você fala assim, ainda não estou vivendo plenamente aquilo que eu sonhei, aquilo que Deus sonhou para mim. Calma. Cada pecinha da tua história, cada ferramenta que vai forjando a tua história está te preparando para abrir portas mais lá na frente. A porta que Deus usou foi a medicina e Deus me fez entender isso, que a roupa que Ele me deu, ela não precisa ser desprezada, eu posso usar na hora certa para acessar lugares que eu nem imaginaria, mas que talvez lá na frente, anos depois, façam muito sentido. Uma outra coisa que eu aprendi aqui, que eu compartilho nesse capítulo do livro, foi que um belo dia, no primeiro dia, eu lembro de eu conversar com meu marido: amor, eu passei no seletivo do Exército e ele disse para mim: fica tranquila, você não vai precisar passar pelos mesmos processos, você não vai precisar passar pelo treinamento. Com certeza, você só vai para o hospital para atender os pacientes. E eu me agarrei naquela palavra, mas no primeiro dia que eu cheguei lá, tive que comprar aquela roupa de treinamento físico militar e fomos correr, fomos fazer flexão, fazer apoio abdominal. Meu Deus, que desafio grande. Eu nunca vou esquecer do tenente que estava nos treinando dizer: para começar hoje de leve, nós vamos correr somente 3 quilômetros. Eu nunca tinha corrido nem 400, 500 metros. E pensei: meu Deus, eu não vou conseguir. Imediatamente eu disse para ele: Senhor, e se eu não conseguir? E ele disse: você vai conseguir, Arraiz. Porque eles falam assim de uma maneira vibrando, bradando. Ele falou tão forte comigo, com uma voz de tanta autoridade, que eu quase que acreditei em mim mesma. Na verdade, eu acreditei na palavra dele sobre mim. E fui. E não sei de que maneira eu consegui concluir aquele primeiro dia no Exército, 3 quilômetros, mas depois uma série de ginástica militar, de exercícios militares. Mas eu lembro exatamente do que Deus falou comigo quando nós completamos aquele percurso de 3 quilômetros e que eu estava banhada de suor, muito quente, e eu me emocionei quando o Espírito Santo me disse: filha, por que você diz
Quais são os seus limites? Por que você fica colocando limites no seu chamado? Por que você fica colocando limites em você, dizendo eu não posso, eu não tenho forças? Logo me lembrei de Filipenses 4,13, quando a palavra de Deus diz, tudo posso naquele que me fortalece. O sentido mais profundo, original desse texto quer dizer, posso passar por todas as coisas, sendo fortalecida no Senhor. E, de fato, eu vivi um milagre naquele dia de superação. E outra coisa interessante que Deus falou comigo foi, eu vou usar pessoas de patente maior que a sua para te fazerem enxergar aquilo que nem mesmo você é capaz de ver. Naquele dia foi aquele tenente, um homem de uma patente maior, de uma autoridade maior que a minha, que me olhou e disse, você vai. E na nossa história, quantas vezes alguém pegou nas minhas mãos e disse, você vai conseguir. Eu mesma olhei para mim, para as minhas inabilidades, imperfeições e não me julguei capaz de concluir algumas coisas. Mas Deus usou pessoas visionárias, amigos de propósito, amigas de propósito, que me fizeram continuar a minha jornada e conseguir completar a minha corrida, não desistir no meio do caminho. Eu quero encerrar hoje lendo um pouquinho desse texto que eu escrevi. Guarda no coração. Não fuja das pressões. As pressões nos forjam e esticam e nos tornam mais resistentes e preparadas para cumprir o chamado. É quando você é pressionada que se sabe qual peso pode suportar, que as máscaras caem, que o seu caráter é manifesto. São nos dias de crises e de dor que o nosso fundamento ele é provado. Uma estrutura frágil nunca poderá ser confiável para receber grandes responsabilidades, desafios e missões. Se você desmorona emocionalmente, perde o equilíbrio com facilidade e logo pensa em desistir, como será confiável para grandes projetos? É em meio às pressões que nós somos forjadas para nos tornarmos ainda mais resistentes e confiáveis. É verdade. Às vezes, os processos são árduos, que parecem que irão nos destruir. Na verdade, eles estão gerando em nós uma estrutura forte o suficiente, que suporta as pressões e é capaz de sustentar aquilo que será construído através de você. Eu lembro que uma vez Deus me disse, no meio das minhas crises, eu perguntava, Deus, por que tanta pressão? Por que tanta luta? Por que tanta resistência? Eu sinto que eu não vou conseguir. E o Senhor falou comigo, filha, eu estou te forjando na pressão, porque aquilo que eu quero construir em você, sobre você, exige que você tenha um fundamento estável, um fundamento firme. Talvez o que você está vivendo agora é parte fundamental desse grande quebra-cabeças que Deus está construindo na tua vida. Pode parecer que não faz sentido nenhum, mas calma. Cada ferramenta, cada chave, cada projeto, cada fase da tua vida está construindo você para ser uma mulher confiável, de estrutura forte e resiliente, que sustentará grandes coisas que Deus construirá através de você. Que Deus te abençoe e até amanhã.